Então a confissão dele serve e a sua não serve? Não entendi. A confissão de Zadok serve, mas a sua não serve, é isso? Pode perguntar mais uma vez? Posso perguntar 10 vezes? Uma voz um pouco mais baixa, sem alterar a voz, por favor. Não. A mesma agressão que a mesma agressão que eu estou recebendo agora. Não, vou falar bem baixinho. Ele tem razão. Eu fui agredido dessa mesma forma na delegacia também. Com palavrões, com xingamento, com voz alta. Senhor Ederlan, bom dia. Nós vamos dar início ao depoimento do senhor, é o chamado interrogatório. Eu sei que o senhor já prestou depoimentos em outras ocasiões antes. O depoimento não é obrigatório, é obrigatório que se franqueie a oportunidade, ou seja, se faculte a possibilidade de a pessoa prestar o seu depoimento, que quando se trata da pessoa acionada, se chama interrogatório. Mas justamente por não ser obrigatório, o senhor não é obrigado a responder nenhuma das perguntas que lhe serão feitas aqui. Também, por outro lado, o senhor tem o direito de se fazer ouvir nesse salão e expor a sua própria versão, a sua própria verdade para esse caso. O primeiro passo do interrogatório é a leitura da acusação, mas eu vou me abster de fazer essa leitura se o senhor estiver de acordo, porque a defesa, o senhor já estão sabendo muito bem do que trata o caso. O caso trata da morte da senhora Sara Freitas Souza Mariano, sua ex-esposa, e o senhor está sendo acusado, juntamente com os outros dois, de ter participação nisso. Então, reforçando o direito que o senhor tem de não responder a pergunta e de não apresentar nenhuma narrativa, ele questiona essa acusação de o senhor ter envolvimento como mandante na morte de senhora Sara, ela é verdadeira? Não. Certo. Tem algo que o senhor queira explicar desse acontecimento da morte dela para nós? Desde quando começou todo esse pesadelo, que eu tenho sofrido muito, porque eu perdi a mulher que eu amava. Senhora, não. Não, de modo algum. De modo algum. Toda segunda-feira, Só um instante. Só um instante. Olha, vejam só. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Se houver qualquer outra manifestação, eu vou pedir que os oficiais de justiça observem quem está se manifestando. Se houver qualquer outra manifestação, eu vou pedir para que a pessoa seja removida da sala. Coloca na ata para a gente lembrar. Agora eu vou abrir um inquérito para identificar quem foi? Como é que o doutor vai abrir uma inquirição agora, doutor? Às 7 horas da noite? Foi você? Não, não foi você. Todo mundo fica calado. Não foi uma só pessoa que fez foram várias. Algumas pessoas estão aqui na sua primeira sessão de julgamento. Algumas pessoas estão envolvidas emocionalmente. E é uma primeira manifestação. Nós temos que advertir. Então, desculpe, senhor Ederlan, nós vamos ouvir o senhor com calma. O senhor não precisa ficar angustiado. Então, por gentileza. O senhor dizendo que a mulher que o chamava foi... Por mais que aqui tenha pessoas vividas e experientes, e muito mais experientes do que um rapaz que vai fazer 41 anos de idade, vocês, por mais experientes que sejam, tem uma parte na vida do ser humano que só Deus conhece, que é o coração. Eu tenho 2 anos e 5 meses na cadeia pública, no mesmo pavilhão e raio dos outros réus. Tenho sofrido opressão e repreensão desde quando cheguei. Humilhação de guardas, de alimentação, de agente penitenciário. Só para não perder o foco, o senhor tem sofrido ameaça dos outros 2 réus, Wesley e Victor? Não. Dos presos. Eu sofro repreensão na cadeia desde quando eu cheguei por tipo de ameaça. Toda segunda-feira meu pai vai na cadeia pública, vai me visitar. Quando vai meu pai, vai minha mãe.
E só minha filha tem nas mãos as cartas, que toda segunda-feira eu envio carta dizendo quanto eu tenho saudade da minha filha, da minha vida e da minha esposa. Eu sonho com Sara quase todo dia, eu sonho com Sara. Eu saí de casa para viver com Sara. Eu nunca saí de casa para viver com mulher nenhuma na vida. Eu nunca fui, desde os 13 anos de idade que eu estou na igreja, meus pais não são evangélicos. Eu nunca tive um pai, uma mãe para dizer, vá para a igreja. Eu vim de um bairro muito perigoso chamado Palestina, mas nos 13 anos de idade, Deus me chamou para servir a Ele. E eu vivi o tempo todo na casa dos meus pais, com minha família. Até que eu fui levar uma pregação, fui pregar em Fortaleza, conheci Sara, passamos a ter um relacionamento, vivemos, tivemos uma filha, casamos, congregamos. Eu tinha meu ministério de pastorear, inclusive eu tinha dito a Deus que eu nunca mais eu ia pastorear por causa do mal que tinha acontecido na minha vida. Eu disse a Deus que nunca mais eu ia ser um pastor na minha vida, porque eu tomava conta de igreja. Cheguei na cadeia pública há 2 anos e 5 meses. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor do raio 3 da cadeia pública de Salvador. Com quase 200 presos, eu sou pastor do raio. Isso não é mérito humano, isso é o que Deus faz. Eu nunca pedi para ser nada. Só Deus sabe, toda segunda-feira, quando eu escrevo uma carta para minha filha e digo quando eu tenho saudade dela e saudade da minha esposa. Eu saí de casa para viver, para morar com Sara. Sara era a mulher da minha vida. Eu fiz de tudo. Sara nunca botou um prego na barra de sabão que eu nunca deixei. Meu pai disse, Éder, sua mãe nunca trabalhou fora. Eu segui o segmento que meu pai me ensinou, nunca deixei minha mãe trabalhar fora. Eu sustentava em tudo. A empresa era minha, TV Shalom. Eu comecei de baixo, comecei lutando, comecei trabalhando, fui sustentando a casa. Como realmente foi dito aqui, o primeiro ano que eu trouxe ela para Salvador, morei na casa do meu pai, porque não tinha para onde ir, até que meu pai me concedeu uma casinha, fui morar lá, saímos, fomos morar de aluguel, eu trabalhava na MAP, de segurança, aí juntei um dinheiro, trabalhei quase 6 anos na MAP, saí da MAP, peguei tudo que eu tinha de dinheiro, comprei os equipamentos e abri a TV Shalom e comecei a trabalhar e sustentar a casa, ganhava bem. Minha renda era de quase 7 mil reais todo mês, só com o YouTube, fora o dinheiro que os clientes me pagavam de gravação. Eu pagava um consórcio para ela. Não era o consórcio dela, eu pagava um consórcio para ela. Meu sonho era dar um carro de presente a ela. Eu fazia de tudo por aquela mulher. De tudo. Eu me lembro que em 12 de outubro de 2020, Dia das Crianças de 2023, só é porque vocês não estão autorizando que minha filha venha depor aqui, porque eu mesmo faria essa pergunta a ela. Eu acordei de manhã, peguei minha filha, saí no bairro de Valéria, a gente morava em Valéria, saí na padaria, no açougue, nos armazéns, que fica dando bolsa, fica dando doce, salgadinho, pirulito, peguei minha filha, saí. Quando a gente chegou em casa, era umas 2 horas da tarde. Mel olhou para a mãe e perguntou à mãe, mãe, essa lá me deu o que de presente? A mãe disse, você vai ganhar brinquedo no inferno. Eu fiquei muito triste, eu disse, Sara, não fala isso não, porque a gente só tem mel. Mel é tudo que a gente tem. Tudo que a gente tem é mel. Eu não vou dizer que eu faria tudo, porque eu nunca arranquei uma vida na minha vida. Realmente rolou esse inquérito comigo em Fortaleza, em uma casa que tinha mais de 5 pessoas, houve muita mentira aqui, tinha mais de 5 pessoas na casa, aonde todo mundo foi indiciado e falaram aqui hoje que eu que tinha roubado o dinheiro. Que dinheiro eu roubei? Revistaram tudo meu, olharam tudo meu, fui para a delegacia, prestei depoimento, eu não tinha nada, eu vivia de pregação. E eu estou aqui hoje para resolver a minha vida. E tudo que perguntar eu vou responder. Eu não tenho nada a negar, não tenho nada a esconder. O senhor, em alguma ocasião, ficou sabendo de que ela teria tido um relacionamento extraconjugal? Em 2022, maio de 2022, foi a primeira traição de Sara.
Ela estava se envolvendo com 2 homens e eu perdoei ela. Ela estava se envolvendo com um policial da Rondesp de Valença. Não tô, inclusive ela está mexendo na unha. Não tá, é porque ela está com a cabeça baixa. Ele pensou que a senhora estava dormindo. É porque ela está abaixada assim, não está dormindo. Ela começou a se envolver com um policial da Rondesp de Valença, a qual eu tive muito medo. Minha filha é testemunha desse policial. Minha filha é testemunha. Depois ela começou a se envolver com esse tal de Elicácio. Eu perdoei ela, ela disse que não ia mais viver com ele, eu disse que ela era tudo para mim. Aconteceu, sem querer interromper o senhor, Elicácio teria sido o segundo, o primeiro teria sido um policial de Valéria. De Valença. Em relação de Valença, desculpa, eu entendi Valéria. Em algum desses 2 casos, o senhor ficou sabendo através de espelhamento do WhatsApp dela? Os 2 casos? Algum dos 2, em algum momento. Fiquei. Qual foi? Ela mandou mensagem para a mãe dela, de madrugada, mandava e apagava, mandava e apagava. Mas o senhor tinha espelhado já? Não, antes. Ela mandava e apagava. Aí eu achava estranho, ela mandava, aí quando ela sai assim, olhando o celular, mensagem apagada. Como é que o senhor sabia que ela tinha apagado? Porque fica mostrando apagado. Quando não, mas aí o senhor pegava o próprio aparelho dela. E o senhor sabia a senha? Ela do meu e eu do dela. A gente não tinha jogo fechado, não. Era tudo todo aberto. mundo. Tá, o senhor podia abrir o dela. A gente compartilhava. Aí o senhor olhava e via a mensagem enviada, mensagem apagada. Para a mãe. Para a mãe. Eu dizia, se ela tá armando alguma coisa. Só que ela tá armando. Aí eu peguei realmente e espelhei o celular dela para ver o que tinha acontecido. Foi que eu redescobri que ela na verdade não tinha deixado de ter um caso com o Elicácio. Ela passou a viver com ele nas incubadas, escondido de mim. E eu disse, Sara, deixa esse homem, vamos viver nossa vida, deixa esse homem, vamos viver nossa vida. E ela disse, não, já deixei ele. Eu dizia, se você não quiser mais, a gente termina, mas a gente não vai viver desse jeito. Você é tudo para mim, eu lhe amo, mas a gente não vai viver desse jeito. Se você não quer, você diz que a gente resolve nossa vida. Ela diz, não, eu quero viver aqui, você me ajuda, eu produzia ela, eu gravava os vídeos dela. Minha vida era só para a família, eu não tinha outra vida. E então, ela terminou com ele, como foi? Eu consegui o contato dele, entrei em contato com ele, e ele disse que ele que ia largar ela, porque ela vivia aos pés dele. Eu tenho um print. Ele dizendo que ela saía com ele para beber. Os prints tá tudo na mão do advogado. Print, ela dizendo que saia com ele para beber. Ela dizendo que pegava remédio, dopava água, pegava remédio de azepam, botava na água para eu dormir, para poder ficar falando com ele. Mandou uma mensagem para ele pedindo para ele me matar. Ele disse que ia me matar. Eu fiquei perturbado. O próprio Elicácio? O próprio Elicácio. Eu tenho esses prints, está tudo na mão da minha família, na mão do advogado, está espalhado por aí, esses prints tudo. Ela pedindo para ele me matar, para ficar com a casa, para ficar com o consórcio. Disse que ia pegar minha filha, ia deixar minha filha no Maranhão com a avó e ia assumir com ele. Eu dizia, não faça uma coisa dessa. Aí foi que eu comecei a desabafar meus problemas com o pastor da igreja, pedindo ajuda de oração. Com quem? Com os pastores da igreja. Quem? Nome? Eu quero saber o Wesley e o Vitor. Não, o Vitor não conhecia não. Eu vi conhecer Vitor no COP. Quando já estava preso. Quem? Quando o senhor estava preso. Isso. Eu vi o COP é o Centro de Observação Penal lá na Mata Escura, em Salvador, né? O COP. Isso, COP, Perfeito. Isso. O Vitor nunca conheceu antes. Aí eu comecei a me desabafar com o bispo Zadok, por ele ser bispo, uma pessoa acima, eclesiasticamente, comecei a desabafar, contar meus problemas. Ele congregava na mesma igreja que o senhor? Não, eu morava em Valéria, ele morava em Camaçari. Como é que o senhor conheceu ele? Desculpe ele perguntar isso. Ele me contratou para fazer a gravação do DVD dele alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás. Tá. Pode continuar. Aí o senhor terminou desabafando com ele. Desabafei com ele, ele falou que era para a gente orar, fazer campanha, que Deus ia restaurar a minha família. Quando o senhor desabafou, quer dizer que o senhor contou dos relacionamentos dela? Contei dos relacionamentos, falei da ameaça, que eu estava sendo ameaçado, falei dos problemas, falei de tudo que estava acontecendo. Ele me aconselhou a gente orar, buscar. Eu falei que não estava aguentando mais. Até que então que ele falou assim, rapaz, o único jeito é pôr um fim no seu sofrimento. Eu falei, o que? Eu posso até perder minha esposa para outro homem, mas eu só não posso perder ela para a morte. Mas o que puder acontecer para eu poder viver em paz, ter paz na minha vida, eu quero ter paz na minha vida. Mas até hoje ele nunca me confessou que fez um mal a ela.
Eu não sei, eu não estou aqui para dizer quem fez o mal à minha mulher, porque eu não estava presente, eu não vi, eu não tenho áudio, eu não tenho vídeo, eu não tenho gravação, eu não tenho depoimento, eu não tenho nada que eu possa dizer que foi que fez. Entendi, mas assim, só voltando para não perder a ordem cronológica. Então, o senhor vai e desabafa com ele. Aí ele fala, o jeito desculpa, eu só usei a palavra, mas não importa. E aí, o senhor falou com ele isso, e de repente ela sumiu, como foi isso? Não, aí ela marcou uma agenda para Dias d'Ávila, ia ter uma festa em alguma igreja, ela ia cantar. O senhor sabia que festa era essa? Era alguma coisa, eu não lembro agora disso, não, Do Dia das Mulheres? Da mulher, alguma coisa da mulher. O senhor ficou sabendo dessa agenda dela como? Não, porque ela tinha um caderninho com o nome das agendas, tudo para onde ela ia. Certo. Pode continuar. E ela me contava alguns lugares que ela ia. Certo. Quando foi aí que eu vim saber que minha filha me disse, meu pai, quando a gente sai, eu, o senhor e a mamãe, a gente chama um carro, a gente chama um aplicativo e sai. Mas quando sai a mamãe, o Elicácio que está vindo buscar eu e mamãe em casa. Elicácio? Isso, disse que ia buscar elas na Valéria. Inclusive Mel, que eu falei minha filha Esmeralda. Mel disse que eles andaram de mão dada no shopping. Ela gravou o vídeo para me mostrar. Mas aí a mãe disse que se ela me mostrasse que ia quebrar as pernas dela, ela ia apagou. Tendo um depoimento que ela contou em vídeo aí, que ela fez esse vídeo, que ela ia me contar. Em um dos últimos finais de semana que a gente, antes dela morrer, a gente foi para o shopping para assistir o filme A Freira 2. Quando a gente acabou de assistir o filme de noite, que a gente voltou para casa, que eu cheguei em casa, eu tomava remédio, eu tomo remédio de pressão, que eu sou hipertenso, meu remédio tinha acabado, aí eu subi no Largo da Valéria para poder comprar meu remédio de pressão. Quando eu estou voltando para casa, que eu estou descendo a ladeira, estou vendo minha filha na varanda de casa, dizendo, papai chegou, papai chegou, papai chegou. Aí eu achei aquilo estranho, minha filha não era de fazer aquilo. Quando minha filha falou, quando papai chegou, que eu entrei, que a mãe foi pro quarto, ela falou, mamãe que mandou dar um aviso quando o senhor estava chegando, para ela avisar ela, que o papai chegou, para ela desligar o celular, que ela estava falando com o Elicácio, que a mamãe tem 2 celulares, que ela tinha 2 aparelhos, ela tinha um aparelho que ela levava para agenda e um aparelho que ela deixava em casa. Inclusive esse aparelho que ela deixava em casa foi o aparelho que tinha várias notificações, que tinha os prints, tinha vídeo dela com o Elicácio, tinha vídeo pornográfico. Foi aí que eu peguei e levei esse aparelho para poder limpar o aparelho. Mas não fale sobre, desculpe, sobre o aparelho agora, só para a gente não perder o fio da meada. Ela tinha 2 aparelhos, então. Tinha 2 aparelhos, um ela levava para a agenda, um ela deixava em casa. Pronto, a gente já sabe que desses o que tinha coisas... Como ela tinha medo de roubo, ela deixava o iPhone em casa. Perfeito. Aí ela teve essa agenda em Dias d'Ávila. O senhor não participou dessa agenda? Eu não ia em todos não, porque eu ficava no estúdio editando vídeo. E quem foi que ficou de levar ela? Aí ela pegou o contato de Gideão. O senhor conhecia Gideão? Não. Já tinha visto ele umas 2 vezes tocando, algum momento que eu fui gravar, mas nunca não dei nem a parte do senhor, nunca peguei nem na mão. Então foi ela mesma que arrumou? Ela mesma que agendou. Ela mesma que ligou. Aí ela vai para... Ele passou o localizador, ela passou a localização da casa para ele veio buscar ela. E o contato foi entre eles 2 mesmo. Certo. E depois o que é que acontece de relevante? Ela sai e não volta. Certo. E aí, o que é que acontece? Aí eu fico preocupado, mando mensagem para vários pastores de Dias d'Ávila, de Camaçari, procurando saber o que fazer. Liguei para um amigo meu, que é policial militar, chamado Azael. Falei, Azael, Sara saiu ontem, não voltou até agora, o que é que eu faço? Ele diz, espere 24 horas, vá no DHPP e dê uma queixa de sumiço e tente entrar em contato com várias pessoas. Isso era que horas da noite? Não, isso foi Não, eu falei com ele de manhã. Já foi no outro dia de manhã? Porque ela saiu de casa, era umas 8 horas da noite, 7h30 para 8 horas da noite. Em algum momento, antes desse momento, eu estou fazendo isso porque eu estou tentando colocar o tempo na ordem certa. É natural que a pessoa avance de acordo com cada informação, junta, puxa outra, mas eu estou tentando trazer para a história. Naquela noite que ela saiu, em determinado momento, o chamado Bispo Zadok foi para a casa do senhor? Não. O senhor não encontrou? Que eu me lembre, não. Naquela noite, não. Consta do processo,
vou lhe antecipar, o senhor já sabe, mas porque o senhor mesmo falou que vai responder a tudo e esse é o lugar do esclarecimento da verdade. O ser humano não tem o dom da onisciência, então é através de signos linguísticos, é através da fala que a gente se entende. Então, eu vou trazer algumas coisas que foram faladas para que o senhor tenha a oportunidade de comentar. Falou-se aqui, o senhor próprio, está atribuído ao senhor, que o senhor disse que o bispo Zadok, o Wesley, apareceu naquela noite a bordo do veículo, era um Livina branco, e teria dito: acabei com seu sofrimento, ou acabei com sua dor. Que eu me lembro, ele não teve lá, não. Que eu tenha recordação, não. Perfeito. Então, voltemos ao dia seguinte. No dia seguinte, o senhor... aí esse amigo lhe dá uma orientação, espere 24 horas. Ele me orientou porque ele falou que se fosse antes de 24 horas, que eles não iam fazer o boletim de ocorrência. Certo. Aí eu esperei dar 24 horas, fui no DHPP, não quiseram me atender, eu esperei 24 horas da noite. Ela saiu 8 horas da noite, quando deu umas 9, 10 da noite do dia seguinte, eu fui no DHPP de noite, cheguei lá, falei, minha esposa sumiu, eu estou procurando minha esposa, ela saiu, não voltou. Eles falaram, vem aqui amanhã para poder prestar um boletim de ocorrência. Só que antes de você vir amanhã, você vai nos hospitais, você vai no Nina, você vai nas emergências, você procura em todos os lugares para depois você prestar uma queixa. Certo. O senhor ouviu aqui, e essa é a razão de as pessoas que são acusadas de qualquer crime terem o direito, chamado direito de presença ou de assistência. Quer dizer, ouvir tudo que é falado que pode lhe afetar. O senhor ouviu aqui 2 pessoas dar depoimento de que o senhor em determinado momento levou o aparelho, o senhor já até antecipou o tema, levou um aparelho lá. Isso, levei. Pronto. Que dia foi que o senhor levou esse aparelho? Não estou me recordando o dia, não. De noite, ela vai e não aparece. Isso. Ela passou uns 2 ou 3 dias desaparecida, mais ou menos. Não, uns 3 dias. Uns 3 dias. Foi no dia seguinte. No dia seguinte, a primeira coisa que veio na minha mente... Ao desaparecimento dela. Quando eu tentei vários contatos, eu liguei para vários pastores de Dias d'Ávila, de Camaçari, ninguém falou nada, só veio uma coisa na minha mente. Ela fugiu com ele, Cássio. Então o senhor não tinha nem dado queixa na polícia que não tinha feito 24 horas? Ainda não. Perfeito. Na minha mente só tinha isso. Ela fugiu com o amante. Fugiu com o amante, largou eu e minha filha em casa, largou tudo e fugiu com o amante. Só isso passava na minha mente. Mas o senhor não acompanhava tudo que ela falava pelo WhatsApp? Não, mas ela desconectou. Ela desconectou. Ela procurou algum amigo e falou o que estava acontecendo. Talvez esse amigo que a mãe dela falou, que era um amigo homossexual. Aí ele falou com ela, ensinou ela que vai no ela ia no próprio aparelho e desconectava. Pronto. E já não estava tendo mais essa possibilidade de acompanhar o que ela fazia. Aí o senhor, pronto. De onde é que surge, por que surge a ideia de o senhor pegar esse aparelho que o senhor pegou? É o que estava em casa. É o que estava em casa. Aí o senhor foi levar ele para onde? Tinha vários vídeos dela com ele, Cássio. Aí eu tentei apagar os vídeos e os vídeos não... Por que o senhor teve essa ideia? Ela estava desaparecida. Ele, Cássio, podia ter fugido com ela. Por que o senhor ia apagar os vídeos? Porque eu não queria de maneira nenhuma, independente de qualquer coisa, manchar a imagem dela. Certo. Nem para minha filha ver esses vídeos que tinha no celular. Eu podia deixar o celular de vacilo, minha filha ver. Então meu intuito era apagar todos os vídeos que tinha dela com ele. Aí eu apagava, mas ia para a lixeira, eu tentava apagar da lixeira, os vídeos voltavam. Aí eu não sabia o que fazer. Aí peguei, levei lá, pedi para o rapaz limpar o aparelho todo, para tirar todo o conteúdo que tinha no celular, do que estava em casa. Lhe pergunto isso porque isso vai ser falado aqui e eu já permito que o senhor possa abordar esse tema. O que se diz aqui, o que o senhor teria dito antes, é que foi o bispo Zadok, naquela noite, que lhe entregou o celular e disse: acabei com seu sofrimento. E o senhor teria ficado com medo dele, surpreendido, que o senhor nunca pediu para ele fazer nada, o senhor teria ficado com medo dele e por isso o senhor teria ido apagar o celular dela. Vai se comentar isso aqui em algum momento, que está sendo atribuído à fala do senhor. Aconteceu isso? Não.
Perfeito. Então, esse celular que o senhor levou para pagar era o segundo celular dela? O que ficava em casa. Não era o que estava portando, o que ela Não, levava? não é o que ela era levava, mais caro. não é o que ela levava pra gente. Era o tal do iPhone 13 Max? Eu não lembro, eu sei que era iPhone. Era verde? Preto, eu acho, preto escuro, verde, ou era Eles verde falaram escuro. aqui verde, mas já tem algum tempo, a gente não precisa focar muito nessa questão. Aí o senhor leva, na verdade a ideia do senhor era apagar imagens que comprometessem ela. A imagem dela, principalmente que minha filha poderia pegar o celular e ver os vídeos pornográficos que tinha dela tendo relação com esse amante dela. Mas aí quando o senhor chega lá, o senhor não pede para apagar só os vídeos, o senhor pede para eliminar toda a conta dela. Não, porque se fosse pedir para pagar os vídeos, o rapaz da Lan House ia ver os vídeos. Tá. De qualquer forma, eu ia acabar manchando a imagem dela. Ele fez o que o senhor queria? Ele limpou o celular. Ele falou que é como se eu for, como se deixasse de fábrica, não é isso? Isso. Ele falou que quando terminou de fazer e ele entregar, já foi de noite. Isso. Foi isso mesmo? Pronto. E o senhor fez o que com esse celular? Deixei em casa no estúdio, junto com os computadores, com tudo que a polícia levou. Então a polícia apreendeu esse celular. Acredito que sim, junto com os O computadores. senhor com o não notebook, deu com esse tudo. celular a esse rapaz que era queimado lá no bairro para ele Não. dar fim no celular. Não. É porque isso está atribuído também ao senhor. Uhum. Perfeitamente. Pode continuar. Aí o senhor, voltando então no tempo, o senhor apagou o celular, ela ainda estava no período de menos de 24 horas desaparecida. Isso. O senhor finalmente, naquela noite, o senhor deu ou só esperou o dia seguinte para dar queixa? Eu esperei no dia, para 24 horas certinho, no dia seguinte, para dar queixa. Foi de manhã. E aí o que o senhor deu Não, queixa? eu fui de noite. Ah, o senhor ainda foi na mesma noite? Então, ou seja, Na no dia noite seguinte, de na- noite, Na noite seguinte eu fui dar queixa. pronto, 24 horas mesmo, 7h30 da noite mais ou menos. Aí o senhor deu sua queixa. Isso. Certo. E então? Eles não aceitaram, falaram que era para ir no dia seguinte. Tá, e aí? Aí eu fui e prestei a queixa do sumiço dela. Foi que já estava toda a reportagem lá, todo mundo já. Porque quando eu cheguei em casa, eu cheguei no Instagram de noite, disse, gente, minha esposa sumiu, quem tem informação me mande, fale comigo. Aí foi que se espalhou tudo. Aí no dia seguinte, quando eu fui da queixa, já estava a televisão lá, tudo esperando. Peguei lá, dei o depoimento, expliquei tudo o que aconteceu, tudo certinho. O delegado do DHPP pediu meu aparelho celular, perguntou se eu ia entregar de forma voluntária ou se era preciso abrir um boletim para poder pegar o meu celular. Eu entreguei de livre e espontânea vontade o meu aparelho, entreguei na mão do delegado, do DHPP de Salvador. Já fiquei sem aparelho aí. Certo. Pode continuar, pela memória do senhor, para os Aí contei todos os problemas para ele. Quando foi na sexta-feira, esse mesmo policial que me deu uma dica, me ligou e disse, Éder, ele me chama de Éder, ele disse, Éder, Marcelo Castro disse que encontrou um corpo carbonizado de uma mulher em Dias Dávila. Você quer ir para saber se é o corpo da sua mulher? Eu falei, lógico que eu quero. Eu quero saber se aconteceu alguma coisa com ela, porque já passava um bocado de coisa pela minha mente. Morte, sumiço, que fugiu, passava tudo pela minha mente. Várias pessoas me mandando mensagem, várias pessoas dizendo que tinha acontecido. Até essa ligação que o senhor recebeu do policial, mencionando que Marcelo Castro, o repórter, tinha encontrado o corpo carbonizado de sua esposa, o senhor teve contato com o bispo Zadok? Não, Nem se falaram para nada? não. Pode continuar. Não tem um. Não, Aí, não bom, o tem senhor uma recebe mensagem. então essa notícia fatídica que teria sido encontrado um corpo e o senhor é chamado então a ir lá? Isso. A vir, na verdade, né? Aqui em Jardávio. Como eu não sabia de nada, você não sabia o que estava acontecendo, entrei no carro dele, tinha vários homens armados dentro do Dele carro quem? dele. Do policial? De Marcelo Castro. Ah, o senhor veio com o Marcelo Castro. Ele foi na Palestina me buscar de carro. Certo. Continue. Tem um vídeo para me levar até o local, porque eu não sabia onde estava o corpo. Tá. E quando chegou aqui, tinha polícia já? Quando eu cheguei aqui, já tinha um caminhão aberto dentro do mato, umas 2 ou 3 viaturas assim, fazendo um V assim, e vários policiais em volta, dentro do mato, saindo um pouco de fumaça, e vários policiais, uns 10 ou 12 ou 15 policiais em volta fazendo uma meia-lua. Aí ele falou, é aí. Aí eu peguei e fui entrando para ver, quando cheguei lá, que eu olhei, pela aliança e pelo anel, eu reconheci que era o corpo dela. Um anel e uma aliança que eu tinha dado a ela. Aí o policial falou que era para eu confirmar que era ela na delegacia, isso era umas 5 horas da tarde. Quando chegou na delegacia, me botaram numa sala, aí começou um show de terror. Começou as ameaças, que era para eu assumir.
ele dizendo que eu era drogado, que eu usava droga, que eu gerenciava a boca de droga em Valera, que eu era traficante, que ia cortar meu cabelo com faca, que ia me matar. Começaram a me enforcar, começaram a me bater. O delegado falou assim, ó, eu vou sair da sala para beber água, vou deixar você com esses 2 policiais, e quando eu voltar, eu quero que você fale exatamente o que eu quero ouvir. A única coisa que eu fiz foi pensar em inventar alguma história para parar de apanhar. Porque um policial grandão tinha um barbudo, um branco, que ficava me batendo, e o negão grandão me engarguelando, o outro me batendo, dizendo, fala a verdade, vou lhe matar, e puxar uma faca que tinha, vou cortar seu cabelo. Cortaram eu estava com uma camisa social vermelha, cortaram as mangas da camisa social com uma faca, arrancaram minha calça, cortaram as pernas da minha calça com uma faca. Agora vou cortar todo você. Fale, por que você matou ele? Eu falei, eu não matei não. Fale porque você matou. O delegado falou, esse caso é o caso que vai me promover, eu vou me promover em cima da sua história. Aí quando foi umas 11 horas da noite, aí me levaram no Nina, aí eu chego no Nina para olhar se eu tinha marcas, o rapaz que faz o exame de longe assim, na agência como está aí o senhor, olhou assim, mandou dar um giro e liberou, não olhou nada. Aí eu voltei para a delegacia, eu não sei se foi na noite que eu fui preso, ou foi na noite anterior, eu ouvi a voz do doutor Otto, chega lá chamando meu nome, os policiais, eles me botaram numa cela, bem no fundo da delegacia. Eu escutei a voz do doutor Otto me procurando por Ederlan, e ele disse, Ederlan não está aqui. Uns 2 dias depois, foi que o Otto veio me achar na delegacia. Mas o doutor Otto chegou lá para colher meu depoimento junto com eles não deixaram. Eu ouvi a voz do doutor me procurando, eles não deixaram, disseram que eu não estava lá. Aí eu vi que a única forma de parar de apanhar, um rapaz que nunca se envolveu com um crime, desde os 13 anos de idade na igreja, nunca fui no tráfico, nunca fui de beber álcool. Falaram que eu ouvi falar aí, dizendo que eu estava bebendo álcool. Procura ver se tem uma foto, pergunta minha filha se um dia ela já viu uma lata de cerveja dentro de casa, se já me viu com uma lata de cerveja na mão. Chame minha filha aqui, pergunte minha filha se alguma vez ela já me viu tomando um gole de cachaça, uma lata de cerveja na mão, se ela já me viu com bafo, se ela já me viu bêbado, se ela já me viu zonzando. Pergunta minha filha se ela já viu isso alguma vez dentro de casa ou em qualquer outro lugar. Pergunta ela se alguma novela ela já viu eu tomando algum champanhe. Pergunte se algum Natal ela já viu eu tomando algum cálice de vinho. Pergunta se ela já viu eu agredindo a mãe dela, xingando, brigando. Pelo contrário, quem apanhou em casa era eu. Agora pergunte à minha filha se eu estou mentindo. Quem apanhou em casa era eu. Eu lembro que teve um dia que ela deu uma surra de colher quente em mel, com colher de miojo. Ela botou mel para lavar os pratos. Minha filha tinha uns 8, 9 anos de idade. A minha não sabia lavar prato direito, não. Aí quando ela olhou os pratos, estava tudo mal lavado. Ela estava fazendo miojo. Com a colher do miojo quente, ela começou a dar uma surra em mel. Eu falei, não bata na menina desse jeito, não, rapaz. Não faça isso com a menina, não. Aí ela vinha para cima de mim, me xingando, me esculhambando, brigando comigo. Eu tenho um print de Alicácio dizendo que quando ela bebia com ele, ela ficava mais safadinha. Tem print horroroso de várias coisas que ela fazia com ele, para onde ela ia com ele. Ele falou comigo por telefone que levava ela para um motel. Ela chegou em casa, eu falei assim, rapaz, Alicácio me ligou, disse que estava com você no hotel, você é louca, como é que você tem coragem de ter relação com o rapaz? Você pelo menos se precaveu para não trazer doença para dentro de casa. Ela disse, eu tenho um print dele, ele falando com ela que não queria que ela engravidasse dele. Se tivesse esse print, pode botar esse print na tela para todo mundo ver aí. Cura essa informação. Eu estou sendo acusado de muita coisa até hoje, mas nunca ninguém parou para me ouvir, para saber da minha boca a verdade. Chegar na rede social, na imprensa, na mídia para falar isso, aquilo, é fácil. Agora eu quero ver parar e me ouvir, saber da verdade, saber de mim. Porque pegaram o clipe da minha filha esposa para botar na internet, para passar na Band, para passar no programa de televisão. Porque são pessoas envolvidas com política, querem voto. Porque nunca pararam para saber se minha filha estava precisando de uma roupa, se minha filha estava precisando de um pagamento de escola, se minha filha estava precisando de um prato de comida. Porque minha filha não dá voto a ninguém. Ninguém nunca se interessou para ajudar minha filha. Entendo. Na sequência desses acontecimentos, em determinado momento, o senhor terminou sendo preso. Aí me deram voz de prisão e disseram que eu estava preso por ter matado. Só retomando, voltando, o senhor foi preso, sofreu agressões. Muita agressão. E em determinado momento, o senhor confessou... Dei queixa aqui nessa sala, a juíza que estava de plantão, a juíza doutora Marina, Florença de Custódia.
Na hora de custódia, foi uma juíza, uma branquinha. Eu falei a ela que eu apanhei. Os policiais que me bateram estavam na sala. Ela pediu para ele se retirar, para eu poder falar que eu estava apanhando. Eu falei que estava apanhando. Doutor Otto pediu a minha retirada da delegacia. Ela disse que ia olhar nas imagens. Se achasse nas imagens eu apanhando, ia me tirar da delegacia. No dia seguinte, me tirou da delegacia e me levou para o COP. Deixa só mais um instante aqui. A única pessoa a quem o senhor contou que o senhor compartilhou essa sua dor de ter sofrido uma infidelidade conjugal foi o bispo Zadok. Bispo Zadok. Mas o senhor depois não voltou a falar com ele? Não. E o senhor então não se sente seguro para atribuir a ele esse fato? De dizer assim, ó, doutor, foi o bispo, eu acho que foi o bispo, o senhor se abstém disso porque o senhor não faz ideia. É isso? Certo. A pergunta que a Leida também que seja feita é se o senhor conhece as pessoas que foram ouvidas. Mas é meio evidente, porque uma delas foi sua sogra, uma sua cunhada, não é? Elas falaram... Que me odiaram porque eu cheguei lá e encontrei uma mulher noiva de um cara cheio de dinheiro que bancava minha ex-sogra, bancava minha ex-cunhada, bancava a Soraya, bancava a Dolores, um rapaz chamado Salmo, era noivo de Sara. Eu não sabia, depois que eu vim saber que ela era noiva, eu não sabia que ela era noiva. Ela não me contou, esse rapaz bancava elas, quando ela, Sara, passou a gostar de mim, começou a se relacionar comigo, que largou o cara, tanto a mãe quanto a irmã começou a ter raiva de mim, porque eu não tinha como bancar elas, como o cara bancava, então por isso que até hoje elas me odiavam, porque como elas falaram aqui, e isso foi dito aqui hoje como testemunha, eu nunca desfiz, nem maltratei, nem minha sogra, nem minha cunhada, nunca tive problema com elas, nunca discuti com elas, a minha própria sogra falou aqui que eu respeitava ela falou aqui hoje nesse microfone que eu respeitava ela. Eu nunca faltei com desrespeito com elas. Agora elas gostavam de mim porque Sara era noiva de um cara que tinha condição, que bancava elas, e apareceu eu na vida dela que não tinha condição de fazer muita coisa. No pouquinho, mas a gente viveu. Não tinha muito dinheiro, não tinha muita riqueza, mas a gente era feliz. Eu vou encerrando a minha fala. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem mais algo a acrescentar? Depois eu vou passar a palavra ao Ministério Público, Pode passar. Aos outros advogados. A qualquer momento, se o senhor queira se expressar, o senhor continua com a palavra. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa noite. Boa. Quantas vezes você foi ouvido pelo delegado de polícia? 2, em horas longas, 2 vezes. Na sexta e no sábado. Certo. Você relatou aí há poucos instantes que você foi muito agredido na delegacia de polícia. Isso. Em alguma dessas vezes você foi ouvido na presença de algum advogado? Não. Pode dar continuidade. Parte 2, depoimento de Ederlan. Você sabe quem matou Sara? Eu tenho quase certeza. Quem foi? Wesley. O Zadok? Isso. Wesley matou Sara. Isso. Certo. E Vitor? Fez alguma coisa? Eu acredito que não. Não conhecia, não vi. Até hoje não me falou nada. Tiramos em setores diferentes. Eu tiro em um quadrante, ele tira em um quadrante diferente. No dia que o quadrante dele sai, o meu não sai. Assim funciona a cadeia pública onde estamos. Vitor é de um quadrante e eu sou de um quadrante diferente. A gente não tem comunicação. Você sabe me dizer o motivo pelo qual o Wesley, o Zadok, mataria a Sara? Não. Você sabe me dizer se Vitor, em algum momento, alguém lhe disse se Vitor confessou também ter participado da morte? Que eu saiba, não. Quem é Gideão? Foi o rapaz que levou ela no dia da morte. É um rapaz que também tá lá na cadeia pública. Ele foi acusado? Foi acusado. Foi condenado? Foi sentenciado.
Condenado ou absolvido? Sentenciado. Condenado ou absolvido? Condenado. É porque eu não usei a expressão condenado, prefiro não falar sentenciado. E condenado, para mim, só o diabo que não tem mais salvação. Mas para todo homem, independente do que faça, tem salvação e tem remissão para qualquer vida aqui na terra. Certo. Qual é o seu nível de amizade com Zadok e com Wesley? Amizade zero, só profissional. Só profissional? É. A gente só se via para gravar. Ele é evangélico também? Hã? Ele é evangélico também? É. Ele é bispo. Ele teve no meu estúdio para gravar um podcast uma vez, e eu já gravei ele umas 3 ou 4 vezes em igrejas que eu fui fazer gravação. Ele estava cantando, e uma vez ele me contratou para gravar um DVD dele. O senhor tem conhecimento que existem provas técnicas no processo? Não entendi a palavra Doutor, técnica. o senhor poderia não. explicar para ele o que é a prova técnica? Posso. O senhor tem conhecimento se no processo tem laudos produzidos, por exemplo, com informações de GPS de veículos, demonstrando trajetos de veículos? O senhor tem conhecimento se no processo tem vídeos, por exemplo, de reportagens, de confissões de outras pessoas narrando detalhes de como o fato aconteceu? O senhor tem conhecimento, alguém lhe disse também, se nesse mesmo processo existem perícias, existem outros vídeos, existem gravações das manifestações das pessoas quando eram ouvidas, interrogadas? Você tem conhecimento disso? Não. Não tem conhecimento. Do GPS do carro, eu fiquei sabendo que passou na televisão, mas sobre algum tipo de manifestação, não estou sabendo, não. Certo. O evento que o senhor disse aí, que foi em outubro, não foi isso? Outubro Rosa. Lembrei agora, o senhor falou outubro, eu lembrei. Outubro Rosa. Outubro Rosa. Ele seria aqui em Dias Dávila, não é isso? Isso. Pronto. Eu não me recordo, o senhor já disse quem organizou esse evento? Não sei. Não sabe. Não. Com a agenda que alguém ligou para ela e marcou. A maioria das agendas dela, ela não era famosa. Ela não era artista. Não tinha cachê. Não tinha um pagamento exato. Não tinha contrato. Era algo muito amador. Alguém liga para você, ele convida. Você pode vir na minha igreja cantar? Eu vou. Você pode pagar um carro para vir me buscar? Eu vou arrumar um carro, você bota combustível? Eu boto. Aí vai, aí chega lá, se a pessoa tiver interesse, dá alguma mixaria, 30, 20, 50 reais, nada de cachê, nada alto. A maioria das agendas era tudo amadora. O senhor se recorda se em algum momento o senhor confessou na delegacia de polícia a eventual participação sua nesse fato? Não. O senhor não confessou hora nenhuma? Que eu me lembre, não. Doutor, E se eu falei, foi baseado em agressões, mas eu me lembro que eu não me lembro o que eu falei. Ele falou que ele teve que falar alguma coisa para Eu tive que poder falar parar alguma de coisa bater. para parar de apanhar. Enquanto eu não falasse, eu não pararia de apanhar. Doutor Otto, pode se manifestar. Não, doutor, fique tranquilo. Eu mesmo ele falou, doutor, que ele... Induzidos? Eu volto a pedir ao senhor que qualquer manifestação do Ministério Não, Público, eu que o senhor fiz isso agora. Com certeza. Realmente ele tinha dito que... Nosso papel não é de forma nenhuma induzir ninguém, nem pressionar de forma nenhuma em relação a isso. Em algum momento, no mês anterior ao crime, setembro, o senhor se reuniu em sua casa com Zadok? Não. Não teve uma participação de uma demonstração de um filme? Não. No estúdio? Não. Certo. Eu vou passar a palavra para Claro, doutor. Boa noite, Ederlan. Boa. Sou mais de um dos membros do Ministério Público que estão designados para fazer seu júri. O senhor nos narrou que teria sido bastante agredido na fase policial, Muito. pela autoridade policial, pelo delegado, certo? Não, pelos policiais. Pelo delegado, não. Ah, não?
Tá certo. Não, eu me confundi, ele corrigiu, desculpa. Além da fase policial, o senhor já foi ouvido nesse fórum perante o juiz também, Uma juíza. por uma juíza. Nessa oportunidade, houve algum tipo de agressão? A juíza lhe espancou? Alguém dentro do fórum lhe espancou? Não. Certo. Então, as declarações suas prestadas perante a autoridade judicial foram espontâneas. Isso. Certo. Zadok entregou o celular de Sara ao senhor no dia em que ela assumiu? Não. Desculpe, essa pergunta é repetitiva, ele falou que não. Não, né? Respondeu as minhas perguntas. Certo. Tá bom. E a própria Sara, confirmando, providenciou o seu transporte, não foi A isso? própria Sara, que entrou em contato com Ela mesmo passou a localização para Gideão, que foi buscar ela de carro. ele, não intermediou o transporte. Eu não tinha um contato de Gideão, nem o de Vitor, não. Certo. Nem eles tinham meu contato. Certo. Gideão costumava fazer esse serviço para Sara? Não. Nem eu, também não. Pode ser que ele não tenha. Foi a primeira vez que Gideão prestou esse serviço para ela? Que eu tenha ciência, sim. Gideão tinha nesse serviço de transporte uma atividade corriqueira? O senhor conhecia Eu Gideão? não conhecia Gideão. Nunca tinha ouvido falar de Gideão? Já tinha visto ele 2 vezes, nem o nome eu sabia. Vim saber o nome depois do acaso. Eu vi ele tocando em algum evento que eu fui gravar. Vi ele em cima do altar, junto com a banda tocando, e aí reconheci ele, te dá um alô assim, uma parte do senhor, mas nem na mão eu peguei, nem o nome dele eu sabia, só tinha visto ele umas 2 vezes. Certo. O senhor estava em casa quando ela saiu para esse evento Outubro Rosa? Estava em casa cuidando da minha filha. O senhor e sua filha, né? Isso. Sara, naquele dia, tinha exercido outras atividades, ou sociais, ou profissionais? Não, saiu para academia de manhã, voltou, passou a tarde em casa. Mel foi para a escola de manhã, chegou também umas 11h30, meio-dia. A gente passou a tarde, ela passou a tarde em casa, eu passei a tarde no estúdio editando o vídeo. É tanto que antes dela sair, ela passa no estúdio, fala comigo e sai. Isso por volta de, o senhor já falou, né? 8h30, 8h30, 9h da noite, nessa faixa aí. O senhor chegou a demonstrar ou alinhar com ela alguma preocupação da sua parte, considerando que sua esposa estava saindo à noite, transportado por uma pessoa que o senhor que nunca tinha prestado esse serviço para ela? Há anos isso vem acontecendo. Mas com pessoas desconhecidas? Sempre. Ela sempre pegava um motorista diferente. Chama no aplicativo, ou então, muitas vezes, chama no aplicativo, faz uma amizade com o motorista. Foi em uma dessas amizades que eu descobri que ela veio ter a amizade, iniciou uma relação com a Licácio. Foi através de uma corrida que ela foi, que ela mesma me contou, que ela foi para São Cristóvão cantar. Chamo ele no aplicativo acho que foi do Pop. Aí conheceu ele falou, na volta, quer que eu te pegue de volta para te levar para Valéria? Ela falou, me deu o contato. Aí trocaram o contato, começaram a conversar e daí... Isso foi ela que lhe disse? Ela mesma que me contou. Certo. Cássio lhe confirmou isso? Cássio me confirmou. Certo. Então isso já era um fato conhecido do senhor, né? Isso. Já um fato superado. Isso. Certo. Um aspecto que para mim não ficou fazendo muito sentido na versão que o senhor apresenta. O senhor nos apresenta um amante, 2 amantes, um policial. O senhor sabe o nome desse policial? Não. Tá. Chegou a conversar? Acho que minha filha que sabe o nome dele, eu não sei não. Mas o senhor chegou a conversar com esse policial? Não, minha filha que me contou desse policial. Certo. O senhor nos apresenta 2 amantes, mas aponta... Apresentou 2 amantes, doutor. Talvez seja a divergência apenas sobre o significado do verbo apresentar. Ele citou. Eu falei que palavra. Não, ele usou a palavra apresenta. Não. Ô, doutores, vejam só. Ele citou
2 relacionamentos extraconjugais, e apenas 2, um policial de Valência e o Elicácio. E ele só espelhou e descobriu espelhando o de o Elicácio, tá? Esse é o depoimento dele. Mel que me contou, que disse que ela ficava com esse cara no ferryboat, que esse cara esperava elas. Quando elas iam para Valência, ele dizia, não botava vocês no hotel não, botava vocês lá em casa para vocês não gastar dinheiro com hotel e levar elas para casa desse estado policial. Perfeito. No seu deslocamento à polícia relatando o desaparecimento de sua esposa, o senhor de pronto entregou à autoridade policial o nome de Gideão? Não. Não suspeitou de Gideão? Não. Eu não conheci, eu não vi ele buscar ela. A última pessoa a ter tido contato, a transportar sua mulher? Se eu não vi ele buscar ela. Então o senhor não sabe com quem sua mulher saiu de casa, é isso? Não sabia não. Ela mesmo que chamou ele no aplicativo. Como é que apareceu Gideão aqui hoje? Não entendi. O senhor não disse que Gideão levou ela? Isso. Foi o que eu vim saber depois, quando estava já na delegacia, no sábado à noite, eu estava lá na cela, o delegado me tirou da cela, me levou para a sala dele, chegou lá, me apresentou o Gideão, disse que ele tinha sido o motorista. O próprio delegado daqui da... E o senhor acreditou no delegado? Acreditei. Então... O Gideão confirmou que fez a viagem para ela. Então a partir da confirmação do Gideão, o senhor tomou isso como verdade? Isso. Gideão também estava apanhando lá? Que eu tenha visto, não. Eu só vi ele sábado à noite, prestou meu depoimento, colheu meu depoimento, se eu conhecia ele e tal, fui no lugar de perguntas, tinha feito algumas perguntas na minha ausência, e o delegado fez perguntas capciosas após a minha chegada, para ver se confirmaria com o depoimento de Gideão, para ver se batia a conversa. Depois, quando ele viu que a conversa foi a mesma, praticamente me levou de volta para a cela. Inclusive, quando me levou de volta para a cela, me pegou no meio do corredor, me bateu de novo, me chamou de psicopata, de maluco, de um bocado de nome, falou que ia cortar meu cabelo com faca, me ameaçou, me disse que ia botar... Isso a gente já sabe. Disse que ia botar de rádio estrupador, que ia fazer de boneca. Tudo isso o policial falou. Não, eu só estou querendo poupar tempo, isso a gente já sabe. Então o senhor toma conhecimento na delegacia de que sua esposa teria saído de casa com Gideão? Isso. Isso, eu só estou tentando pensar e raciocinar. Gideão levou a sua esposa, o senhor toma conhecimento na delegacia, mas foi Zadok que matou sua esposa segundo a sua desconfiança. Isso. Qual foi esse link aí? Explique pra gente que eu não entendi. Onde é que aparece Zadok? Depois de tudo o que aconteceu, do que passou na mídia, dele mesmo ter confessado para algumas pessoas no raio, que isso se espalha muito fácil. Então a confissão dele serve e a sua não serve? Não entendi. A confissão de Zadok serve, mas a sua não serve, é isso? Pode perguntar mais uma vez? Posso perguntar 10 vezes. Com uma voz um pouco mais baixa, sem alterar a voz, por favor. Não, doutor, não. A mesma agressão que eu estou recebendo agora. Satisfeito. Não, vou falar bem baixinho. Ele tem razão. Eu fui agredido dessa mesma forma na delegacia também, com palavrões, com xingamento, com voz alta. Não, mas o senhor levou o tom de... Eu estou aqui para ser interrogado. Se vocês procurarem uma forma de extrair a verdade, em vez de só pensar em acusar, em sentenciar, em dar anos de cadeia para um pai de família que precisa de viver com sua filha, em vez de vocês pensarem dessa forma, não só pensar em sentenciar, doutor, o senhor tem em jogar cadeia em cima de mim, mas pensar no meu depoimento, vai ser bem melhor. O senhor tem condição de continuar sem elevar de novo o tom de voz? Só quer falar sem microfone. Não, é porque eu preciso registrar. Bota de longe. Calma. Foi desrespeitosa não, doutor. Olha. Olha como levanta o tom de voz para achar o que Não vai mais falar. Olha o outro. Doutores, Eu acho que o objetivo já foi atingido. Doutores, Mas perguntar doutores. ele não vai mais querer responder. doutores, É vejam. isso, Adana? Não, doutor, desculpa. Não responde mais? Doutores, Então, doutores, tá satisfeito. doutores. Nós... Só confirmar com a defesa se ele ainda responde alguma coisa. Aí cabe a mim, doutor, porque começou a surgir esse tipo de altercação que eu não acho necessária. Nós vínhamos caminhando de forma ordeira até agora. O senhor se excedeu no tom de voz. Nós não estamos ainda na fase de sustentação, na fase de debates.
essas palavras do senhor, até o tom de voz, são proporcionais, são adequadas para uma fase de debate. Perfeito, doutor. Não, perfeito. A defesa informou o senhor aqui que não era para o senhor responder mais a perguntas do Ministério Público. O senhor vai seguir esse conselho? Vou seguir o conselho deles, mas não teria problema nenhum de responder, mas vou seguir o conselho dos, certo, tá bom. Então eu passo a palavra. Dos advogados. Eu passo a palavra, então, à defesa. Desculpe, assistente de acusação. Eu não sei se assistente de acusação, doutorizou assistente de acusação, inclui também no não. Não, porque o doutor realmente ele identifica as duas partes como posicionadas da mesma forma, e nós vamos então assegurar que a própria defesa do senhor Aderlan questione por último. Então nós vamos começar saltando a defesa de Aderlan pela defesa do Wesley Pablo. A defesa do Wesley, sem perguntas, perfeitamente. Então eu já salto para a defesa do Victor. Perfeitamente. Jurados? Não pergunta? Então eu declaro encerrado. Doutor, perdão. Não era nem ter perguntado para os jurados. Todo mundo... Perdão, doutor. Justamente a última. Os jurados eu perguntaria depois. Perdão. Eu passo então a palavra à defesa do senhor Aderlan. Doutor Otto, se o senhor quiser se levantar e perguntar para ele de frente, para ele poder ter uma comunicação visual com o senhor melhor, fique à vontade. Eu falo porque às vezes ele vira o rosto, vai afastar do microfone. Aderlan, boa noite. Boa. Vou pedir só que você olhe para o magistrado para não interferir aí na gravação. Segundo consta aqui no inquérito policial, você teria comparecido aqui em Dias d'Ávila por volta das 17 horas, sendo conduzido à delegacia. Quando o delegado lhe conduz à delegacia, ele lhe dá voz de prisão, lhe apresenta algum decreto prisional que lhe autorizava a levar a sua pessoa à delegacia? Não. Segundo consta nos autos, um decreto prisional só saiu por volta de 00:30. E você foi mantido em delegacia de polícia das 17 a mais de 0 hora, sem nenhuma ordem prisional em seu desfavor. O delegado lhe explicava isso porque você estava custodiado? Não. Sem água, sem comida, isolado, num canto na cela, sem poder ir no banheiro, sem poder fazer nada. O senhor esteve aqui no município de Dias d'Ávila, já explicou que a convite de um repórter que lhe informava que seu corpo havia sido encontrado. Em algum outro momento, entre o desaparecimento de Sara Mariano e o corpo ter sido encontrado, o senhor esteve no local do crime, participou desse crime? Não, de forma alguma. O senhor também narrou que ouviu minha voz em um determinado momento lhe procurando na delegacia e o delegado teria respondido que você não estava lá, que só teve acesso a mim há muito tempo depois. Ele chegou a lhe justificar porque teria negado o acesso a você? Não. Você disse que também tomou ciência, através do delegado, que Gideão seria a pessoa responsável por conduzir o veículo. Ele lhe apresentou alguma prova da participação de Gideão nesses fatos? Também não. O promotor lhe perguntou ali, o promotor doutor Aldo, perguntou ao senhor acerca de ciência, de laudo, de documentação do processo, acerca da acusação que tem contra você. Em algum momento foi apresentada ao senhor alguma prova do senhor ser mandante desse crime? Até o presente momento, nenhuma prova. O delegado lhe trouxe algum documento que falasse assim: Aderlan, aqui tem a prova que você determinou que matassem a sua mulher? Até o presente momento, nenhum repórter, ninguém, nenhum policial, nenhum promotor, nenhum advogado, ninguém nessa terra tem prova nenhuma que eu fui o mandante do crime. Segundo consta na denúncia, Aderlan, não é só você que sabe não sabe o motivo, também como eu, fala que o motivo do crime seria lançar a carreira de Vitor. O senhor conhecia Vitor? Eu conheci Vitor no COP. No COP. Ainda que sem conhecer pessoalmente, sabe dizer se Vitor tinha alguma carreira artística, participação em shows, alguma proposta de participar da TV Shalom? Não.
O senhor queria em algum momento se apoderar da carreira, do sucesso de Sara para lançar a carreira de alguém? Não, inclusive eu que lançava ela, eu que produzia ela, gastei dinheiro para fazer o CD, para tirar as cópias, para pagar a maquiagem, para ouvir o vídeo, foi o mesmo que fiz, só a gravação de áudio que eu não fiz, mas toda a produção, iluminação, foi tudo eu que produzi. O senhor aqui também já respondeu que nunca praticou nenhum crime, que não responde nenhum outro processo durante toda essa ação penal, mas aqui fala em associação criminosa. Em algum momento o senhor se associou a alguém durante seus 41 anos para praticar algum crime? Não. Também já disse que não conhecia Vitor, que não conhecia Zadok, que conhecia apenas o Wesley, o Zadok, e que não conhecia Gideão, que já foi esclarecido. Você conhecia Davi? Davi Oliveira? Sim. Já vi ele cantando nas igrejas. Cantando nas igrejas. Sabe onde é que Davi mora? Não. O senhor fala também que sofreu agressão física quando prestava depoimento da delegacia, chegando a identificar quem lhe praticou essas agressões. O senhor se recorda se já na audiência de custódia narrou para a juíza e para o promotor que estavam presentes na audiência de custódia? Na audiência de custódia eu falei que estava sendo agredido. A juíza me perguntou se em algum momento eu fui agredido. Aí eu baixei a cabeça. Aí ela perguntou quem foram os policiais que me prenderam. Aí eu falei, são os policiais que estão na minha retaguarda. Aí ela pediu para que eles se retirassem da sala. Quando eles se retiraram, ela disse, agora você quer falar? Eu disse, agora eu falo. Ela disse, se eu fui agredido, eu falei, fui. Aí expliquei tudo ela como foi a agressão. Você se recorda características físicas de algum policial ou dos policiais que teriam lhe agredido? Um branco meio forte, da barba bem grisada, da barba branca, uma barba cheia, e um negão bem alto, que um negão me engarguelava e o policial branco da barba branca ficava me batendo. Esse da barba branca é o mesmo que ele trouxe para a audiência de custódia no dia que arrancaram o seu cabelo, quando ele lhe jogava para os leões aqui na frente do Ele fórum? mesmo deixou aquilo acontecer e chegou na delegacia e disse, bem feito, eu deixei que lhe pegassem. Eu ia deixar o povo lhe quebrar todo ali. Após você ser agredido aqui, quando deixava o fórum, após a realização da audiência de custódia, alguém da promotoria procurou lhe ouvir? O delegado de polícia, que é tão diligente na cidade, procurou lhe ouvir sobre esses fatos? Não. Mesmo você custodiado em delegacia? Não. Ele procurou saber se algum daqueles policiais também teriam lhe agredido ou lhe ameaçado? Não. Você disse que esteve na DHPP em Salvador, que entregou seu celular para que fosse averiguado. Alguém já lhe disse que teria encontrado alguma prova em seu desfavor naquele aparelho, em algum meio seu telemático, seja ele notebook, e-mail, Google Fotos, Google Maps, que tem a participação sua nesse crime? Não encontrou, nem vai encontrar, porque não existe. Não existe nenhuma prova disso, nenhum aparelho meu, porque isso não aconteceu. Foi muito dito aqui no dia... Desculpa me interromper. Inclusive, a delegada que estava no DHPP, eu falei sobre ela perguntou se minha mulher não tinha um amante. Aí minha filha estava do lado, minha filha foi e me cutucou. Aí eu fiquei meio sem coragem de falar, porque eu não queria falar que ela tinha um amante. Aí a delegada confirmou, ela disse, sua mulher tem um amante, o nome dele é Licácio. Eu acabei de ligar para ele, conversei com ele, e ele pensou que estava conversando com a mãe de Sara, porque a mãe de Sara sabe de toda a relação que só a filha dela tinha com a Licácio. A delegada do DHPP falou isso para mim na frente da minha filha. O senhor ligou para Licácio e ele pensou que estava falando com a mãe de Sara. O senhor respondeu ao promotor que Elicácio teria feito essa confissão desse relacionamento. O senhor se recorda se esta confissão aconteceu na audiência de instrução realizada aqui neste fórum? Não entendi a pergunta. O senhor respondeu ao promotor de justiça que Elicácio teria confessado este relacionamento. Isso. O senhor se recorda se esta confissão aconteceu aqui neste fórum, que ele entrou na audiência de forma virtual? Não, eu só vim saber disso quando chegou lá na cadeia pública os papéis com os depoimentos e ouvi o depoimento dele. Entendi. Segundo consta aqui, teria sido pago um valor de R$2.000 para que esse crime acontecesse, e após isto as pessoas receberiam de R$10 a R$15.000 pela morte de Sara.
O senhor realizou algum pagamento a alguém para que esse crime acontecesse? Não, de forma alguma. O senhor prometeu o pagamento de alguma quantia a alguém para que esse crime acontecesse? Não, de forma alguma. A irmã da Sara, Soraya, disse que o delegado ligou para ela do seu celular. Quando ele realizou essa ligação, você já estava preso na delegacia? Eu tinha entregado o celular ao delegado de Salvador, do DHPP de Salvador. Fiquei sabendo hoje que quem ligou para ela foi o delegado de Dias Dávila. Então, o delegado de Salvador passou o meu telefone para o delegado de Dias Dávila, que eu tinha entregado ao delegado do DHPP em Salvador. Em algum momento, ele lhe pediu o número dela, ou pediu para fazer essa ligação? Não, eu nem sabia que meu celular estava na mão dele. Você forneceu a senha do seu celular para que ele utilizasse? Não. Quando eu entreguei o celular ao DHPP de Salvador, eu tirei a senha. Tirei o delegado pediu, eu tirei todo tipo de senha, deixei o celular totalmente desbloqueado. Era comum Sara ir para vigílias ou para eventos gospels sem a sua presença? Várias vezes. Várias vezes eu ia para um evento gravar e ela ia para outro evento para cantar. Eu estava numa igreja gravando, fazendo minha profissão, para trazer o sustento para casa, e ela estava em alguma igreja cantando, e muito poucas vezes a gente saía junto para algum evento. Em algum momento você participou, cogitou, determinou a ocultação de algum cadáver em especial do de Sara? De forma alguma. Eu nem sabia o que tinha acontecido. Se eu soubesse que era minha esposa que estava sendo queimada, nem lá eu ia. Eu ficava em casa, eu tentava fugir, eu me escondia. Eu não ia lá para reconhecer um corpo sabendo que era o corpo da minha esposa. Eu só fui porque eu não sabia. Em algum momento você apresentou algum tipo de resistência em comparecer ao local em que o corpo de Sara estava para fazer o reconhecimento do Não. corpo? Você se recorda que, após você ter relatado para a magistrada, na sua audiência de custódia para a juíza, ter sofrido agressões físicas na delegacia, se na sua presença ela solicitou as câmeras da delegacia para tentar encontrar alguma imagem dessas agressões? Na minha presença, não. Ok. Você chegou a algum momento conversar com o amigo Salomão sobre a necessidade de Sara sair da sua vida? Eu não estou me recordando, mas eu acho que eu desabafei com o Salomão também, mas eu não me recordo, não. Eu pedi ajuda a ele em oração pelo meu casamento. Eu estou lembrando que eu pedi a ele oração para a gente ir no monte orar, para Deus restabelecer meu casamento de volta. Eu não me recordo se foi ao magistrado ou se ao promotor, que você respondeu dizendo que teria conversado acerca das traições que estava sofrendo de Sara, e eles teriam inicialmente falado para você não desistir do seu casamento. Você se recorda quem lhe falou isso? Bispo Zadok. Bispo Zadok. Além de Bispo Zadok, algum outro líder religioso da igreja tinha ciência dos fatos em que você sabia de Sara? Que eu me lembre, não. Tinha algum motivo específico para você não desistir da sua família? Não, jamais eu desistir da minha família. Jamais. Mesmo com as traições, perdoei ela, pedi para ela ficar. Ela se sentiu perdoada, falou que a gente ia ficar numa boa. Inclusive ela disse que no mês de dezembro eu não ia fazer nenhuma mais agenda, para a gente só curtir a vida. Estava tudo em paz, estava tudo sossegado. Não me recordo também se foi a mãe de Sara ou se foi a irmã, que teria dito que ela guardava uma quantia de 30 mil reais na residência dentro de um sapato. Você em algum momento teve ciência desse? Não, porque esse dinheiro não existiu, porque ela não tinha como juntar 30 mil reais. O que os pastores davam era mixaria, era 30, 50, 100 reais, ela não tinha como juntar esse dinheiro. Quem sustentava ela era eu, quem pagava as coisas dela era eu, quem pagava o tratamento de pele dela era eu com o meu cartão de crédito, era eu que custeava o tratamento de pele que ela fazia.
Era eu que pagava o consórcio, era eu que sustentava a casa. Eu ia para o mercado com minha filha para o atacadão, fazer compra para trazer comida em casa e ela ficava em casa. Eu pagava a costureira dela. Tinha uma costureira que eu pagava na Valéria. No Largo da Valéria, eu pagava a costureira para fazer as roupas para ela ir para as igrejas cantar. Dona Dolores disse aqui hoje que você teria pedido para que Sara solicitasse ela para fazer um cartão de crédito. E que ela teria respondido que não, minha filha, porque eu não confio nesse homem, ele vai acabar o cartão todo. Alguma palavra nesse sentido. O senhor se recorda desse fato? Teve isso? Não, inclusive o cartão de crédito que ela usava, a maioria das vezes era o meu. As últimas compras que ela fez, que foi uma prancha, foi uma escova elétrica, alguns produtos que ela comprou na internet, foi tudo no meu cartão. Comprou tudo no Mercado Pago, no meu cartão de crédito, o cartão de crédito da TV Shalom. Você se recorda como é que você conheceu Sara? Eu fui pregar em Fortaleza, na Assembleia de Deus, chegando lá conheci ela, a gente começou a namorar e mantemos um relacionamento. Esse relacionamento, o senhor se recorda quanto tempo durou? A gente começou a se relacionar em 2010, outubro de 2010. Entre outubro de 2010 até a data do desaparecimento e o falecimento de Sara, senhora Soraya esteve em sua casa em alguma oportunidade? Mesmo por muitas vezes eu chamando, eu convidando para ela vir, dizendo que ia pagar a passagem para ela, minha sogra vinha aqui em casa, elas sempre negaram, nunca vieram. Senhora Dolores esteve na sua residência? Nunca. Quando o senhor, segundo consta aqui na denúncia e na versão apresentada pelo delegado, foi convidado por ele para ir para a delegacia, ele lhe informou do direito de estar assistido ou acompanhado de um advogado? Não. Ele lhe deu algum documento para o senhor assinar, abrindo mão da presença de um advogado? Me deu um documento, me bateram, disse que se eu não assinasse, ia continuar me batendo até eu assinar, um papel. O papel. Você chegou a ler do que se tratava? Não, ele não deixou eu ler. Ele mandou eu assinar, dizendo vários palavrões, embora e aí xingando os palavrões, assina, xingando palavrão, me batendo, me dando tapa no pescoço, murro nas costas, assina. Só filho assinar, chorando, assinei, entreguei na mão dele, ele me levou de volta para a cela. Aqui no seu depoimento, é muito importante, folhas 227 e D 78066E, página 93 do MP, o delegado chega a lhe questionar: o seu celular está aí? E você responde: não, está na mão do delegado. Quando você fala que está na mão do delegado, é o delegado da DHPP? Isso. Eu entreguei ao delegado de Salvador o meu celular. Você chegou a ser levado à DHPP em algum momento para fornecer algum dado de seu celular ou retirar o seu celular pelo delegado daqui de Dias d'Ávila? Não. De forma alguma. Você permaneceu na delegacia daqui de Dias d'Ávila até o dia da audiência de custódia? Até após, cheguei a ficar mais uns 2 dias depois. Eu fui preso na sexta, fiquei na delegacia até terça-feira. Segundo consta aqui também no processo e no inquérito, os outros denunciados e investigados tiveram oportunidade de acareação. E aí, se você não sabe, eu vou esclarecer. A acareação é colocar eles frente a frente e cada um apresentar sua versão e o delegado esclarecer pontos divergentes. O senhor sabe esclarecer porque o senhor não teve essa oportunidade de ser colocado perante a eles também? Não, não sei. Você tem ciência que Sara tinha realizado viagens com Elicácio para outros estados? Não. O delegado chegou a lhe perguntar aqui que o senhor tinha ligado para o rapaz de Santa Catarina e ele tinha negado o relacionamento com Sara. Ele negou o relacionamento para o senhor ou assumiu o relacionamento? Ele assumiu. O delegado chega a te perguntar aqui, mas você tinha certeza que ela tinha traído?
E você disse que teria dúvida. Você tinha certeza ou dúvidas acerca das traições? Certeza. Era comum Sara sair à noite? Eventos religiosos, sim. Muitas vezes ela ia e eu ficava em casa cuidando da minha filha. Em alguma oportunidade que Sara tenha lhe dito que ia para algum evento à noite, o senhor chegou a investigar se esse evento acontecia, se esse evento ia acontecer, ou confiava na versão apresentada por ela? Confiava na versão apresentada por ela. Sempre foi assim. Eventos muito simples, igrejas muito simples, igrejas muito pequenas, não precisava saber muitas informações, não. A pessoa ligava, tanto que quando eu editava os vídeos dela, eu pegava o número do zap dela, botava na tela do vídeo, para quem quisesse ligar para ela e marcasse diretamente com ela a agenda. Quando Sara saía com Elicácio, você tinha ciência para onde ela estava indo ou também acreditava na versão dela que iria para a igreja? Acreditava que ela estava indo para a igreja. Eu só vim saber que ela estava saindo com ele depois. Depois, quando eu tinha perdoado, parece que não estava mais com ele. Aí depois que eu vim descobrir que na igreja ali na Mirante de Piripiri, igreja Sol da Justiça, ela foi cantar, me deu o celular dela e pediu para eu bater algumas fotos dela enquanto ela estivesse cantando. Quando eu peguei o celular dela, que ela começou a cantar, que eu comecei a bater foto, uma pessoa ligou para o celular dela. Quando ligou, apareceu na tela de chamada ao celular dela: Elicácio, meu amor moreno, meu amorzinho moreno, na tela. Na hora eu fui para o banheiro da igreja, atendi, falei: quem está falando aqui é o esposo de Sara. Ele pegou e desligou. No dia 26 de outubro, segundo consta aqui no inquérito policial, o senhor teria prestado depoimento em delegacia. Neste dia, o senhor se recorda se estava acompanhado de advogado? Não estava. Que eu me lembre, não. Eu só fui ter advogado no dia que o doutor apareceu lá, que foi, se não me engano, não sei se foi no domingo, foi na segunda-feira de manhã, porque no outro dia, quando ele compareceu, o delegado disse que eu não estava lá. Mas acho que foi na segunda-feira de manhã, ou foi no domingo que o senhor apareceu lá, que veio falar comigo. E deixaram o senhor falar comigo. Segundo consta aqui ainda, no dia 26, o senhor voltou a ser ouvido novamente pelo delegado, e desta feita acompanhado por um advogado de nome, aqui foi no dia que o senhor registrou o boletim de ocorrência. Você estaria acompanhado de um delegado, de um advogado chamado Edson Rich Neto. O senhor conhece esse advogado? Não. O senhor, antes de ficar preso, tinha ciência de qual veículo pegou Sara na residência? Não, não sei que veículo foi, não. O senhor conhece André Santos de Jesus, que é um pastor da Igreja Batista Ministério da Palavra, em Dias d'Ávila? André, não estou conhecendo esse nome, não. Ele fala aqui que teria contratado Sara Mariano para 4 eventos, no mínimo, na igreja dele aqui nesta cidade. O senhor teve ciência da participação dela nesses eventos? Quer saber o ID, doutor? Quer saber, eu passo. Pastor André, eu tô quase assimilando o nome à pessoa. Eu estive com ela aqui em Dias d'Ávila, numa igreja, umas 4 vezes mesmo, numa igreja aqui em Dias d'Ávila. Ele chega a dizer aqui que ela tinha um hábito de postar nas redes sociais a igreja e o nome do pastor que ela iria cantar no dia. Inclusive fazia divulgação nas redes sociais dela. Ela tinha esse hábito de divulgar para onde estava indo, como seria o evento, a festividade na igreja? Divulgava. Inclusive, ela postou o cartaz desse evento que ela ia cantar aqui em Dias d'Ávila. Ela postou no story dela a foto do cartaz, com o nome da igreja, com o endereço da igreja, com o horário do culto. Ela mesmo postou isso no story dela. Desculpe a minha ignorância, Derlan, mas só para esclarecer, essa igreja que você
frequentava, que eu não sei, e a Sara também, é a igreja neopentecostal? Isso. O senhor conhece o senhor Júlio da Silva Rei Júnior, pastor? Júlio? Da igreja quadrangular Garcia Dias Dávila? Não. O senhor também já esclareceu aqui que esteve no local onde o corpo de Sara foi encontrado. Esse local era próximo às margens da rodovia ou teve que andar bastante para se chegar até esse corpo? Era pertinho, bem pertinho da pista. Quando o senhor chegou ao local, esse corpo estava em algum buraco, tinha cavado algo Não. ou estava... O corpo estava na terra, normal, no chão. Inclusive, só tinha queimado a roupa de cima, as roupas de baixo estavam mantidas no corpo. Tinha queimado só a pele artificialmente por cima mesmo, e os policiais em volta do corpo. Segundo consta aqui, Aderlan, dia 27, você voltou a ser ouvido na delegacia de Dias Dávila. Sabe dizer o motivo do delegado voltar a lhe ouvir? Não, dia 27. Não. Você sabe dizer se nesse dia você estava acompanhado de advogado? Não, nenhum momento que o delegado de Dias Dávila colheu meu depoimento, eu não tive um advogado por perto. Você chegou a pedir para ligar para seus pais para informar da sua prisão? Pedi para ligar para minha mãe, ele não deixou. Ele dizia o motivo que não ia ligar para seus pais? Não, só não deixou ligar para minha mãe. Eu pedi para ligar para minha mãe, ele não deixou. Eu só tinha o contato da minha mãe na minha mente. Você chegou a sofrer algum tipo de ameaça de cortar seu cabelo dentro da delegacia? Sofri pelo policial, disse que ia cortar meu cabelo, disse que ia me botar no rádio estrupador, falou várias coisas. Falou que eu ia morrer de AIDS na cadeia, que era para eu dizer como eu matei ela, sendo que eu não tinha matado, que ia depender do meu depoimento que eu falasse para ele, seria o lugar para onde eu iria. E aí foi na hora que o delegado bateu na mesa, e disse que ia sair para beber água, e quando voltasse era para eu dizer exatamente o que ele queria. Foi na hora que os policiais me quebraram no pau e falaram assim, ia falar tudo que o delegado quer ouvir. E o delegado disse, eu vou me promover em cima do seu caso. Essa assinatura aqui é sua? É. Segundo consta aqui, você só teve acesso ao advogado no dia 28, 2 dias após estar preso em delegacia de polícia. Você confirma isso? Exatamente. Quem era a pessoa responsável por arcar com as despesas, não só da casa, mas também da escola de Esmeralda e outras despesas familiares? Todas as despesas, os boletos da escola, tudo eu pagando, eu que pagava a roupa, eu que fazia as compras, sempre eu. Quem era a pessoa responsável para levar Esmeralda ao colégio, participar de reuniões no colégio e tarefas pessoais da Esmeralda? Eu fazia brincadeirinha, que ela tinha as brincadeiras da escola para fazer, inclusive como ela relatou, que ela teve uma brincadeira que era para ser um personagem de filme, aí eu fiz para ela a máscara do Homem de Ferro, em casa, teve uma gincana na escola, na quadra, eu fui participar da gincana junto com ela, eu levava ela para a escola de manhã cedo, eu ia buscar na escola 11 horas, 11h30, 11h15 da manhã, eu levava e trazia ela para a escola todo dia. Pode perguntar a ela se não era eu que levava ela para a escola. Segundo o depoimento prestado por Elicácio em Santa Catarina, na delegacia de polícia, ele teria lhe dito que não sabia que Sara era casada, que após tomar ciência, teria cessado qualquer tipo de relação com ela. Em algum momento ele lhe disse isso? Disse.
E ele cessou os relacionamentos com ela, contato com qualquer tipo de relação com ela? Depois, quando eu descobri a primeira vez, eu não tinha contato dele. Dessa última vez, quando eu descobri que ela estava me enganando, que ela me disse que tinha terminado, mas tinha continuado todo esse tempo com ele, foi aí que eu peguei o telefone, liguei para ele, falei com ele. Ele falou que não ia mais se envolver com ela, que ia bloquear ela, que ela ficava ligando para ele. Aí, inclusive, teve um dia que ela foi para Valência se encontrar com esse policial. Ele disse assim: ó, sua mulher está indo para Valência agora. Eu falei: como é que você sabe? Ele me ligou. Ele disse que ela acabou de me ligar e disse que está indo encontrar com o policial. E eu pedi a ela, e eu tenho essa conversa no WhatsApp, já me passei para o advogado, ele dizendo: pare de se envolver com esse policial. E ela disse: essa vai ser a última vez que eu falou a palavra lá de sexo, que ia ter relação com ele e que não ia mais ter relação com o policial, ia viver só com o Elicácio agora. O celular que você apresentou ao delegado na DHPP em Salvador é um telefone marca Redmi, cor azul, claro, com a senha aqui e chip da operadora, claro? Isso, é o meu telefone. Seu telefone. Você se recorda se o nome do delegado era José Carlos Novaes, da DHPP? Não me lembro o nome do delegado do DHPP, não me lembro. Não. Inclusive, os meus pertences que ficaram na delegacia de Dias Dávila, como aliança, dinheiro, necessaire, todos os meus pertences ficaram na delegacia. Após a minha transferência para o COP, meu pai foi lá na delegacia para pegar esses meus pertences, e nenhum dos pertences, nem dinheiro, nem aliança, nada foi devolvido até o dia de hoje. Você já mandou algum áudio para a Soraya questionando a ela sobre relacionamento extraconjugal de Sara? Não. É verdade que você bebia todos os dias e que Sara não aguentava mais esse consumo de bebida alcoólica? Eu não consumo bebida alcoólica. Você era agressivo dentro de casa? Você era o quê? Agressivo? Não. Teve algum episódio na sua casa de você chutar a porta, quebrar a porta ou algo do tipo? De forma alguma. E minha filha é testemunha de tudo isso que eu estou falando aqui. Nunca quebrei porta, nunca fui agressivo, nunca quebrei nada, nunca botei o dedo na cara da minha esposa, nunca xinguei ela, nunca levantei a palavra, nunca bati. Você se recorda se foi apresentado algum relatório de transcrição de conversas ou de depoimentos prestados em delegacia ou de áudios que você teria enviado para você assinar em delegacia? Não me lembro, não. Quando você esteve na DHPP prestando o boletim de ocorrência pelo desaparecimento da sua esposa, você esteve por livre e espontânea vontade ou esteve ali pressionado ou coagido por alguém? Eu mesmo fui de casa com minha filha pro DHPP. A todo momento que eu estive lá, minha filha esteve comigo. Eu mesmo fui de livre e espontânea vontade. Eles não me intimaram. Eu mesmo que fui. Quando o delegado daqui de Dias Dávila diz ter feito um convite para você ir para a delegacia com ele no dia da sua prisão, ele lhe fez esse convite de fato? Quem fez foi o policial. E você foi com ele por livre e espontânea vontade? Livre e espontânea vontade, porque ele falou que era para eu falar ao delegado, comprovar que ali realmente era o corpo da minha esposa. Ele só me falou isso. E ao chegar lá, após você narrar que seria o corpo da sua esposa, como é que foi esse tratamento dessas pessoas com você? Me isolaram em uma cela, sem água, sem comida, sem banheiro, de 5... Ele primeiro me fez várias interrogações, brigou, bateu na mesa, xingou, levantou voz. Como é que você não sabe para onde você vai ver, para onde sua esposa vai cantar? Como é que uma mulher sai de casa, o marido não sabe para onde é que a mulher vai? Aí indagou. Eu falei que eu não sabia, que tinha várias agendas. Só quem vive nesse mundo evangélico, de estar saindo de noite para cantar de graça, sem dinheiro, sem cobrar,
porque nós não somos artistas, não somos famosos. Então, só quem vive nesse mundo sabe que é um mundo que não dá dinheiro, é um mundo de graça, é um mundo de livre espontânea vontade, é uma obra feita por amor, é uma obra feita espontânea, é uma obra de ajuda. Muitas das vezes a gente vai até para uma igreja, inclusive até gravar lugares, que a igreja mal tem o dinheiro para pagar um boleto de luz, a gente acaba fazendo a gravação de graça, cantando de graça, fazendo a obra de graça. Você sabe dizer, se não souber não tem problema, mas ainda aqui de ouvir falar, se Sara tinha algum desafeto na própria igreja diante da trajetória dela gospel ali, de sucesso como cantora gospel que ela estava tendo naquele momento? Tinha, inclusive ela tinha brigado com a enteada do pastor. De qual pastor? Pastor Raimundo José. Elas brigaram dentro da igreja e por isso fomos forçados a sair da igreja, porque ela brigou dentro da igreja com a filha do pastor, com a enteada do pastor. Você sabe Inclusive ela pediu e disse que ela me pediu por todo jeito, que era para arrumar um bandido, um ladrão, que ia arrumar um dinheiro, que ia pegar um dinheiro na mão de um agiota para mandar matar a filha do pastor, porque a filha do pastor tinha batido nela. E foi uma loucura. Até acalmar as coisas, a gente ir para a igreja e eu chamar o pastor e falar: ó, não tem mais como eu congregar aqui, porque está tendo muita desavença entre minha esposa e sua enteada, e aí cada um seguiu o seu caminho. E ela mal tinha oportunidade na igreja, porque ela tinha essa briga com a enteada do pastor. Teve alguma situação de você comprar arma de fogo na mão de uma pessoa de vulgo queimado ou de alguma outra pessoa? Não. A única arma de fogo que eu peguei foi quando eu fiz curso de vigilante pela EBF. Fora isso, nunca toquei numa arma de fogo. Ou quando eu trabalhei como vigilante em banco, aí eu portava uma arma de fogo. Fora isso, eu nunca toquei numa arma de fogo. Nem comprei, nem nunca quis comprar. Você sabe dizer qual percurso Sara realizou ao sair da sua casa? Em qual dia? No dia que ela saiu, supostamente, para esse evento Outubro Rosa, que você narrou aqui. Eu só sei que ela saiu vindo para Dias d'Ávila. Ok. Mais uma vez, boa noite. Boa. Você já deu aqui sua versão, já respondeu todas as perguntas que foram perguntadas sobre os fatos, mas aqui você está sendo hoje julgado por 3 cidadãos, 4 cidadãs desta cidade. Eu quero saber agora sobre você. Você já falou sobre os fatos, e agora eu quero saber sobre você, e os jurados também querem saber. Até porque são eles que vão te julgar. Conta aqui para todos os presentes, mas principalmente para os jurados. Como é que Ederlan buscou edificar sua história de vida durante toda a sua trajetória? Desde a sua infância, sua juventude e até os dias de hoje. Quando eu tinha 13 anos de idade, de quinta... Você pode falar olhando para os jurados, se quiser. De quinta para sexta, eu estudava no colégio de Iná Gonçalves, em Valéria, no Derba. De quinta para sexta, eu tive um sonho. Eu parava em frente a uma porta bem grande de madeira, vinha uma mão como se fosse uma pá e me pegava como se fosse um lixo, a porta se abria, aquela mão me trazendo voando para dentro daquela casa, me levava voando. Quando me soltava, eu caía de frente com o altar, eu via um clarão e aí eu acordava. Cheguei na escola na sexta-feira à noite, eu estudava de noite, contei para um amigo meu chamado Josias, que hoje é presbítero da Assembleia de Deus Madureira, no Derba de Valéria. Na época eu tinha 13 anos de idade. Ele chegou para mim e disse: é Jesus te chamando. Quando foi no sábado, eu de manhã vi o grupo de jovens passando lá da Assembleia em frente à minha casa, me fizeram o convite para ir na igreja do grupo de jovens que estava tendo festa sexta, sábado e domingo. Aí eu falei: eu só não vou hoje sexta porque eu vou para o aniversário.
Isso foi em junho. Aí, porque minha mãe já tinha comprado a roupa de São João, bermuda desfiada, camisa quadriculada. Aí eu falei, vou para o aniversário sábado, quando for domingo eu vou para a igreja e aceito Jesus. Estou com 13 anos de idade. Fui para o aniversário sábado, cheguei lá, o aniversário já tinha acabado. Aproveitei que estava arrumado, fui para a igreja. Cheguei na igreja Assembleia de Deus de Palestina, sentei no fundo da igreja, fiquei ouvindo o culto inteiro. Quando acabou o culto, o pastor Landoilson Coutinho perguntou, quem quer aceitar Jesus? Aí veio o porteiro, o recepcionista, irmão Paulino, tocou no meu ombro e perguntou, é hoje? Eu falei, é hoje. Eu com 13 anos de idade, fui na frente, aceitei Jesus. Com o passar do tempo, fui me esforçando, tendo interesse, fui batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, fui virando obreiro, diácono, um dia presbítero, um dia evangelista, até que em 2017, eu tenho até o certificado, em 2017, eu fui separado da pastor e comecei a tomar conta de igreja. E já estava casado, já estava casado com Sara. E aí eu mantinha minha vida na igreja. E quando foi em 2000, não me lembro agora se foi em 2009, um ano antes de eu conhecer Sara, eu já tinha fundado a TV Shalom. Mas eu só postava vídeos meus mesmo, não postava vídeo de ninguém porque eu não gravava ninguém. Foi aí depois quando eu comecei a gravar as pessoas, comecei a postar os vídeos, até que um dia uma pessoa chegou para mim e perguntou, quanto é para você gravar um vídeo desse para mim? Aí eu cheguei à possibilidade de ganhar dinheiro com gravação de vídeo. Eu trabalhava na MAP. Aí eu saí da empresa, peguei todo o dinheiro, comprei de equipamento, montei um estúdio que na época era Shalom Produções, e fundei a TV Shalom. Passei a trabalhar, aconteceu toda essa reviravolta na minha vida. Hoje eu me encontro na cadeia pública. Quando eu cheguei na cadeia pública tem uma cela, que é a cela de crença, é uma cela que só fica crente, são os crentes responsáveis em dirigir todos os cultos do raio 3. No raio 3 da cadeia pública tem quase 200 presos, e tem uma cela exclusiva que só fica o pessoal que vai dirigir os cultos, pregar. Lá nós temos 13 cultos em 7 dias. Em 7 dias fazemos 13 cultos. Eu cheguei como último na cela, que é uma cela para 6, estávamos com 11. Eu dormia no chão, no relento no chão. O tempo foi passando, o primeiro foi saindo, o segundo saindo, o terceiro saindo. Alguns foram trabalhar na cadeia, outros ganharam alvará, outros foram transferidos. Aconteceu que hoje eu sou o primeiro da cela, sou o pastor do raio, tenho 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses estudando na cadeia. Eu estou na escola há mais de 2 anos, estudando, fazendo cultos, fazendo vigílias, pregando na cadeia, ganhando alma, e com saudade da família, podendo ver minha filha às vezes minha filha vem me ver na visita assistida. Na visita assistida lá eu não posso dar um abraço nela, porque eu vejo ela através de um vídeo. Antes, quando eu recebi as primeiras visitas dela, eu podia abraçar, só que mudou algumas regras da cadeia. Hoje eu vejo ela através de um vídeo. Já tinha um bom tempo que eu não via minha filha, fui poder ver minha filha hoje, justamente no dia do aniversário dela. Mas toda segunda-feira eu recebo a visita do meu pai, e às vezes meu pai e a minha mãe. E toda semana eu recebo cartinha da minha filha e envio cartas para minha filha. Entendi. Você falou que teve um sonho, aí eu vou aproveitar essa oportunidade. Durante sua juventude, você tinha um sonho de um dia se casar, construir uma família? Pensava. Esse sonho se realizou? Se realizou. Você imaginava que um dia esse sonho iria se tornar esse pesadelo todo? De forma alguma. Nunca imaginei que ia acontecer o que aconteceu na minha vida. Minha vida, para mim, estou falando para mim, minha vida era perfeita. Eu não era rico, não sou rico, não tinha uma vida de tanta riqueza como muitos que me ouvem aqui nessa noite. Tem uma vida muito boa, com um bom carro, com uma boa casa, mas eu era feliz com minha casinha, com minha esposa, com minha filha única, vivendo o meu ministério, fazendo as minhas gravações, tendo o direito de ter a minha própria empresa, com o meu cartãozinho de crédito com o nome da empresa, a TV Shalom. Para mim, a minha vida era uma vida... Eu era feliz com o que eu tinha. Certo. Eu nunca imaginei que
infelizmente, alguém daria legalidade para que o diabo viesse e destruísse, entrasse, viesse com o pecado do adultério, da destruição, da difamação, que infelizmente chegou à morte da minha esposa e destruiu a minha família. Desde quando você foi preso, você já teve a oportunidade de conversar com a sua filha Esmeralda? Com minha filha Esmeralda? Sim. Já várias vezes. Ela vai me visitar. Certo. E nessas conversas, o que é que você trata com ela? O que é que ela fala para você? Quando era pessoalmente, que era numa salinha com uma moça que ficava um guarda, um agente penitenciário e Assistente social. a assistente social, era só perguntando como é que tá na escola, como é que tá as notas, beijando, cheirando, abraçando, apertando, só mesmo aproveitando o momento. E agora, esse ano ela não tinha ido me visitar ainda. Hoje foi a primeira vez que eu vi minha filha esse ano. Nas últimas visitas, como eu disse agora, por causa de um problema que teve lá na cadeia, a visita é através de um vidro. Ela fica de um lado, eu fico do outro. Diante dessa relação, essa continuidade, melhor dizendo, dessa relação amorosa que você sempre teve com sua filha, será que você acredita que Esmeralda confia na sua inocência? Perfeitamente. Ela sabe que eu não fiz nada com a mãe dela. Por que você tem essa convicção? Pelo que eu fui com ela, pela pessoa que eu sou com minha filha, na sociedade, na minha história de vida, por tudo que eu já fiz, pela pessoa que eu sou, pelos estados onde eu já fui gravar, pelos bairros em Salvador, pelos interior da Bahia, onde eu já passei para fazer gravação, para poder levar a palavra do Senhor, para ganhar almas, por onde eu já passei, a história de vida que eu deixei e a pessoa que eu era dentro de casa. Porque a minha filha nunca acreditaria em mim se dentro de casa, se fora de casa eu fosse uma coisa e dentro de casa eu fosse outra. Eu tenho certeza que se vocês tivessem a oportunidade de ouvir ela e vocês jurados pudessem, não através da tela que vocês viram ali travando, paralisando, com o áudio ruim, mas se vocês tivessem a oportunidade, ela está aí. A moça aqui até falou que ia comprar um bolinho para ela. Agora, quando o chefe falou que ia bater uns parabéns para ela, foi na hora que eu estava indo, que a moça me chamou para ir bater os parabéns para ela, foi na hora que me chamaram para vir para aqui para a sala para poder falar. Mas se você tivesse a oportunidade de conversar com minha filha, olhar dentro do olho da minha filha e perguntar quem é Derlan Santos Mariano, quem é o pai, que na carta, se ela fala pai, ela fala poucas vezes, ela fala herói, ela liga na rádio. Tem uma rádio na FM, na Rede Aleluia, de segunda a sexta, 9 horas da noite, tem um programa chamado Momento do Presidiário, na Universal. Minha filha liga quase todos os dias para me dar boa noite, liga na rádio, diz que eu sou o herói da vida dela, diz que me ama. Todo dia minha filha liga na rádio, fora as cartas que eu recebo dela toda segunda-feira. Então, ela acredita em mim porque ela sabe a pessoa que eu sou. Se eu não fosse a pessoa que eu estou dizendo que eu sou, com certeza a minha filha ela não teria tanta fé, ela não acreditaria tanto em mim da forma como ela acredita. Diante desse seu relato, eu não tenho mais perguntas, não. Queria passar, então, por gentileza, aos jurados por escrito, para que a pessoa escreva somente para seus olhos e os meus, tá bom? Pergunta. Posso fazer uma pergunta? O senhor continua com a palavra. Hoje eu vou dormir na mesma delegacia onde eu fui espancado, O senhor foi espancado nessa delegacia daqui. Daqui de Dávila. Eu não tenho outro local para encaminhar o senhor. Mas, veja só, partindo do pressuposto, da premissa de que o senhor foi agredido, o senhor foi agredido não por causa do local, e sim por causa das pessoas. Então nós temos aqui uma outra equipe, que está trazendo desde a SEAP, e que vai se encarregar da sua custódia. A pergunta é a seguinte: nessa sua história de vida com a senhora Sara, havia algo que o senhor hoje, observando retrospectivamente, ou seja, do presente para o passado, o senhor teria feito errado, o senhor teria feito diferente, algo que o senhor hoje considere, isso daqui eu errei,
Ou que isso daqui, pelo menos, eu poderia ter feito diferente? Não teria contado meu problema para a pessoa que eu contei. Mas, assim, eu falo na relação sua com ela. Não. Nada o senhor faria diferente? Não, a minha relação era perfeita. Continuaria perdoando ela e pedindo para que ela ficasse, para que a gente mantesse a nossa vida em paz, como a gente era sempre. Doutor, só um instantinho. É porque vaza, é só isso. Certo, entendi. Eu acho que isso responde, não é isso? Responde? Pronto, então agora podemos dar para encerrar o interrogatório dele. Continuidade, senhor Derlan, diante do que se falou aqui no depoimento pelo Wesley Pablo, seus advogados solicitaram que o senhor pudesse acrescentar alguns esclarecimentos a seu interrogatório. Eu permiti, estou passando a palavra diretamente a eles e lhe antecipo o que antecipei a eles. Eu não vou permitir perguntas repetidas nem respostas repetidas, porque nós já sabemos de uma parte do que o senhor entende, né, sobre a acusação, sobre o caso, e apenas fatos novos que possam ser aventados pelos seus advogados serão permitidos, tá bem? A palavra está com a defesa. O senhor continua sem a obrigação alguma de responder a perguntas ou de... o senhor tem fazendo jus, portanto, a ficar em silêncio. A defesa está com a palavra. Obrigado, excelência. Mais uma vez, boa noite a todos. Conforme o juiz acabou de informar, perguntas objetivas e respostas objetivas, certo? Certo. No dia que Sara faleceu, no dia que aconteceu o fato, você ligou para Zadok? Não. Ok. Eu quero que você diga, não para mim, para os jurados, o porquê que Zadok está lhe acusando. Pode falar. Se está havendo algum tipo de acusação contra mim, no mínimo pode ser por um caráter de inveja, um desejo de ter a TV Shalom, ter o trabalho que eu construí, ter a minha dignidade, até porque eu não tenho um histórico criminal. Se for buscar, se for pesquisar quem tem um histórico criminal aqui, não sou eu. Então, por algum motivo dele deve estar me acusando, deve ser para galgar, ter alguma coisa que eu tinha, ter a propriedade de assumir os meus negócios, porque eu não tenho nenhum tipo de histórico criminal para cometer nenhum tipo de crime. Pois não. Doutor, o senhor continua com a palavra. No dia que Sara saiu para fazer o evento, que foi no dia que ela foi assassinada, Zadok, esteve na porta da sua casa ou na sua rua para conversar com você? Não. Quando eu te perguntei o porquê que ele está lhe incriminando, você respondeu que possivelmente seria inveja e mais o quê? Ele não quer assumir a culpa sozinho, como é? Ele deve não estar querendo assumir a culpa dele, deve estar querendo pesar sobre mim o que aconteceu, até porque eu não estive no local do crime até o momento onde o repórter me levou. Talvez quem poderia estar preso aqui seria o comparsa dele, o Davi, até porque eu não fui desumano em momento nenhum, porque eu não cometi crime, eu não matei minha esposa, eu não tive a coragem que ele teve de, se foi ele que matou, voltar a subir num púlpito, de um altar da igreja para poder pregar, levar a palavra de Deus. Como é que essa parte eu não entendi? Depois que tudo aconteceu, ele voltou para a igreja para pregar? Até onde eu fiquei sabendo, ele foi preso dentro de uma igreja evangélica, pregando juntamente com Davi. Depois do crime? Depois do crime. Você sabe por que Davi não foi investigado? Não sei. Tem interesse em saber? Tenho. Certo. Ederlan, boa noite mais uma vez. Boa.
Zadok disse que teria dado apenas 3 golpes de faca. E segundo o laudo, Sara teria tomado aproximadamente 22 facadas. E Zadok deixou subentendido que outras pessoas sabiam onde o corpo se encontrava. Antes de você ser procurado pelo repórter, lhe informando o local onde o corpo foi encontrado, Mas continua, só está repetindo, eu vou fazer que sim com a cabeça assim. você tinha ciência Não. que o corpo estava naquele local? Não, eu não estive lá em momento algum. Acredito que todas as provas periciais podem concluir que não tem em momento nenhum passagem minha pelo pedágio, carro, algum tipo de digital minha no local ou na faca. Em momento nenhum eu estive lá, não executei nenhum golpe, eu não matei minha esposa. Da perícia do seu celular, será encontrado alguma ligação para Zadok, para Vitor ou Gideão? Não. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigado. Não, doutor, foi repetido sim, mas não tudo. Doutor, desculpe, mas depois de Excelência. repetir a pergunta, olha para mim, desviu que não foi nada repetido. Excelência. Os senhores me perdoem, mas meu sangue é humano. Excelência, o objetivo... Como é que pergunta se ele foi lá ver o culpa? Ele já disse que não tem nada a ver com o assassinato. O objetivo do nosso requerimento já foi concluído. O senhor pode encerrar a sessão, Tinha sido adiar para concluído amanhã. antes, doutor. Ele nega qualquer participação. Ponto. Os senhores sabem O que a disso, gente pediu, sabia. o senhor deferiu e já foi concluído. Doutores, e eu não ia falar nada, mas o doutor falou, viu? Aí, doutor, desculpe, mas se você me chama pro ringue, eu entro. Desculpem. Todo mundo que me conhece sabe que é assim que funciona. Tranquilo. Me chamou, eu vou. Não, doutor, eu sei como é. Eu sei muito bem, o senhor sabe muito bem como é. Doutores, a sessão está encerrada, suspensa, perdão, até ser retomados os trabalhos amanhã,